Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do programa Tipologia Bíblica e agradecemos muito a sua participação, você que está aqui acompanhando conosco pela TV Manaim e pelas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui hoje para participar desse programa, mais uma vez aqui com o pastor Fades Alvim. Pastor Fades, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Alexandre, a paz do Senhor a todos que participam conosco deste programa. Também mais uma vez aqui conosco o pastor Jânio Xavier. Paz do Senhor, pastor Jânio. Paz do Senhor, sempre uma alegria estar participando aqui do programa. Bom, nós vamos iniciar aqui este episódio, em que nós vamos começar a abordar algumas informações proféticas, históricas e proféticas sobre o período em que Israel passou no Egito, que foi um período de aproximadamente 400 anos, e nesse período o Senhor preparou um projeto, um plano para que Israel retornasse à terra que Deus havia preparado para eles. Lembrando a todos que nos episódios anteriores, nos 4 episódios anteriores, nós falamos e trouxemos as informações históricas e proféticas da vida de José. José como um tipo de Jesus e Jesus como o antítipo. Então nós fizemos toda uma abordagem de José do momento em que Deus se revela a ele, mostrando profecias através de sonhos, de que ele governaria, todo o contexto em que José foi entregue pelos seus irmãos, foi para o Egito. Ali no Egito ele governou o Egito por muito tempo, e o período em que ele teve ali o encontro com os seus irmãos, com o seu pai Jacó, e a partir deste momento Israel passou a viver no Egito. A Bíblia diz que ali Deus havia dado para eles o melhor do Egito, Deus havia honrado a presença deles pela figura de José, e ali eles começaram a viver. Depois de um determinado tempo, a palavra de Deus nos diz que o rei do Egito morreu. E eu gostaria até de mencionar aqui o texto que está em Êxodo capítulo 1, verso 8, que diz assim: E levantou-se um rei sobre o Egito que não conhecia a José. E o texto de Êxodo, no capítulo 1, verso 14, diz assim: Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que os obrigava com dureza. Então, esse período em que Israel passou ali, depois da passagem de Jacó, de José, Israel começou a crescer, a se multiplicar no Egito, e durante esse período, o rei do Egito, que conhecia José, que conhecia a família de José, ele havia passado também. Outro se levantou ali que não conhecia a José e começou a colocar um encargo sobre o povo. E o povo passou a viver na condição de escravidão. Mas nós nos lembramos que Deus ele tinha uma promessa. Nós vimos no episódio anterior que Deus tinha uma promessa de que Israel, que o povo não permaneceria ali, que Deus os levaria de volta à terra que Deus havia preparado para eles. Então é neste contexto, nós vemos muitas vezes a história de Israel no contexto da saída de Israel do Egito, mas nós vamos começar a abordar aqui o momento em que Israel chegou no Egito, que foi o momento em que eles desceram para se encontrar com José, e o tempo em que eles passaram ali, e todo o preparo de Deus para levantar Moisés como o libertador, para que por meio de Moisés o povo pudesse deixar aquele lugar e a promessa de Deus se cumprir na vida deles, que era retornar à terra em que eles haviam para habitar. Deus havia preparado para eles habitar. Bom, então dando este panorama geral aqui, pastores, dos 4 episódios anteriores, o motivo de Israel estar no Egito, e agora nós vamos começar a abordar o preparo de Deus para que eles pudessem retornar à terra da qual eles tinham saído, e ali se cumprir a promessa do Senhor,
Então é sempre importante nós lembrarmos que nos episódios anteriores José era um tipo de Jesus, e assim como hoje nós vamos abordar que Moisés também é um tipo de Jesus, e é importante que Israel, na figura do povo de Deus ali, é um tipo da igreja fiel, daquilo que Deus iria fazer em favor da sua igreja. E o Egito, como nós abordamos em episódios anteriores, é uma tipologia também, né? É tipo daquilo que é o mundo, que escraviza o homem, que escraviza as pessoas e que muitas vezes traz as dificuldades que levam as pessoas a viver, muitas vezes, no sofrimento, né? Distante de Deus. Bom, passando aqui a palavra ao apóstolo Fádios, para ler conosco, então, depois dessa longa introdução, o texto base do assunto que nós estamos iniciando, que está em Atos. Gostaria que está projetado aqui, né? Atos capítulo 7, verso 35. Perfeito. O texto, ele nos diz assim: a este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. É interessante que aqui, né, Moisés é tipo, né? Moisés e o antítipo Jesus. E o que chama atenção aqui, o qual haviam negado. Moisés, em sua vida ali, ele começa, né, numa batalha em que ele defende um varão hebreu, quando estava sendo ferido pelo egípcio. E logo em seguida ele aborda 2 varões hebreus em discussão, tentando orientá-los, mas aquilo não sendo aceito. E quando nós vamos lá em Êxodo, capítulo 2, verso 11, a palavra de Deus diz que aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio ferira a um hebreu, o homem de seus irmãos. E Êxodo 2,13, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Isso é importante para nós vermos que, assim como Moisés agia ali como um libertador, Jesus veio a este mundo também para realizar em seu ministério e se revelar para perdoar os nossos pecados e ser esse mediador e libertador, né? E isso é confirmado na palavra do Senhor em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Nós vemos ali que foi negado por muitos, né? E isso é interessante porque foi negado por muitos, mas aceito pela igreja fiel. João, a palavra do Senhor no Evangelho de João, veio, 1:11 diz: veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, há um mundo que despreza, que nega, mas a igreja fiel, ela tem, né, acolhido, ela tem aberto o seu coração, e ali uma outra característica maravilhosa, né, porque foi constituído como príncipe também. E o príncipe é o filho do rei. Ele tem, né, o direito, ele herda tudo ali do reino. Jesus também veio como príncipe, como filho de Deus, para herdeiro de uma eternidade, e que com a sua morte e ressurreição, ele nos faz agora co-herdeiros com ele. E a palavra do Senhor em Romanos 8:17 diz, né, que se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, né? E além de
príncipe, ele é o libertador. E aí, né, nós vemos que ele lutou para libertar o povo da escravidão de Faraó. Moisés, ele luta para trazer essa libertação. Ele enfrentou adversidades, oposições, e Jesus também é o nosso libertador, porque libertou o homem do pecado que nos aprisionava e mantínhamos distante do projeto de salvação. E isso é muito claro na palavra de Deus, em Gálatas 5:1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: e pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. A profecia do nascimento de Jesus estava prenunciada ali, porque o anjo que aparece ali naquela sarça e a forma como ela ardia e não se consumia, profeticamente é o derramar, é o tipo do Espírito Santo que revela Jesus, esse projeto de salvação à vida do homem. Disse-lhe então o anjo, né, Lucas 1:30-31, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E em Mateus 1:21, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, assim como Moisés, né, foi o libertador, Jesus, o seu nascimento, a sua vida, foi também para dar ao homem esse novo nascimento, essa experiência de uma livre, né, da escravidão, do domínio de Faraó, como você mesmo disse, o Egito aqui tipificando, né, o mundo que hoje escraviza o homem. É muito interessante, né? O texto a gente começa a olhar, né? É muito rico. Ele fala de Moisés, mas a gente vê este assunto em Jesus, né? Sim. Moisés foi negado pelos seus irmãos ali, né? Quando Deus o levantou para usá-lo para tirar o povo. Deus o constituiu como príncipe, né? Jesus como aquele que, né, nos dá o direito ao reino. Deus enviou como libertador. Né? Jesus é esse que veio nos libertar de todo o pecado, né? E pela mão do anjo, né? Jesus foi interessante. Nós começamos a ler e nós vemos assim, isso aqui é a história de Jesus, né? Mas em livro de Atos, o início da igreja está falando de Moisés, né? Mas profeticamente apontando para Jesus, né? Antes, né? Podemos até passar o próximo slide, né? Havia, né, pastor Jânio, toda uma profecia na vida de Moisés. Por isso que lá em Atos, quando eles começam a falar de tudo que Deus fez para preparar Moisés, né, para que através dele o povo saísse do Egito, a gente começa a ver que desde o nascimento de Moisés, ele já foi preparado por Deus, né? Sim. Tem alguns pontos aqui, inclusive, pastor Jânio, que talvez seria até interessante abordarmos, né? Nascimento de Moisés, como Deus o preservou, a providência de Deus, né? Nós vamos falar mais detalhes sobre os períodos da vida de Moisés no próximo episódio, mas eu acho que uma abordagem geral, e desde o início, né, como que Deus já foi preparando Moisés para ser esse libertador que estava tudo pré-figurado naquilo que seria Jesus, né? Muito bem. O nascimento de Moisés, ele se deu num momento muito difícil, né? Porque Deus tem os seus projetos. E sempre há uma oposição do adversário. Deus estava definido em libertar o seu povo, que estava cativo no Egito já há 400 anos, e por incrível que pareça,
como a palavra de Deus é toda profética, a vida do servo também é profética, assim como a vida de Moisés, esses 400 anos, eles foram profetizados por Abraão. Quando Deus define que faria de Abraão uma grande nação, né? Ao mesmo tempo que o Senhor prometia para ele que faria dele uma grande nação, ele disse, mas a sua descendência será cativa por 400 anos. E a palavra de Deus sempre ela se cumpre, né? Mas a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o gemido do povo e estava na hora da libertação, estava na hora do Senhor tirar o povo dali. E ele levanta então um libertador que era Moisés. Mas em que situação que isso se dá? Como o faraó ele viu que o povo se multiplicava e ele prosperava na terra do Egito, isso preocupou o faraó. E qual foi a atitude que ele teve? Manda matar todos os filhos homens. E foi nesse contexto que nasce, por um milagre, a vida de Moisés. Então ele já estava sentenciado à morte. Então a ordem era, eu vou até ler o texto aqui, né? O texto está em Êxodo 1,16, e a ordem de Faraó era essa para as parteiras. Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixai viva. Então o propósito ali era, na verdade, do adversário, né? Não era simplesmente de Faraó, era que Deus não fizesse vir o libertador. Então nasce Moisés ali, né? E a sua mãe, ela esconde Moisés por um período de 3 meses, mas diz a palavra que ela, quando não podia mais ocultar aquilo, quando ela não podia mais retê-lo, ela toma uma providência que ela tem um sentido muito interessante para nós, até na nossa aplicação da nossa vida espiritual hoje. Ela betuma, ela coloca Moisés num cesto de juncos e sela, ela impermeabiliza, né, aquele cesto com betume e pez e lança Moisés nas águas, porque ela não tinha mais o que fazer. Assim também na nossa vida, até como pais, né? Vou abrir um parênteses aqui. Muitas vezes nós não temos mais o que fazer quando os nossos filhos crescem. Nós vamos ter que jogá-los nas águas, mas não de qualquer maneira. Aí tem o período, né? Tem o preparo, tem o preparo nosso, né? De betumar, de selar, de impermeabilizar com as nossas orações, jejum, para que os nossos filhos tenham condições de cair nas águas dessa vida, né? E a mãe de Moisés então lança e fica ali à espreita. E a menina, que era irmã dele, começa a olhar o que ia dar aquilo. Então, a filha de Faraó, que estava ali se banhando, ela vê aquele cesto, se aproxima, estava ali o menino. Foi quando então a mãe de Moisés então ensina para ele que ele estava no Egito, mas ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele tinha uma identidade. E ele cresceu com aquele ensino, que foi fundamental para a sua vida. Então, num determinado momento, Moisés então ele vai para o palácio, ele é tido como neto de Faraó, ele é príncipe, mas diz a palavra que quando ele vê o sofrimento do seu povo, ali o seu coração se inclina para aquilo que ele havia aprendido de sua mãe, ser hebreu, né? Então, até em Hebreus diz, né, que Moisés ele teve um ato de nobreza, que ele preferiu se identificar com o seu povo, que era escravizado ali no Egito, sendo subjugados no Egito, do que ser chamado filho da filha de Faraó. Então, mas o contexto ali era de morte. Por quê? Porque o adversário não quer que o homem tenha um libertador na vida dele. Da mesma maneira Jesus. Quando Jesus vem, que é o antítipo, Moisés era um tipo, quando Jesus vem, quando ele nasce sobre o mesmo juízo. Ali havia o quê? Herodes,
Quando Herodes fica sabendo que ia nascer o rei dos judeus, ia nascer um líder, um libertador, aquilo incomodou ele. Então ele manda baixar um decreto ali que era para ser morto todas as crianças de 2 anos para baixo. E Jesus estava nascendo nesse período, né? Então, mas por que tudo isso? Porque Deus tem um projeto de libertação para a vida do homem, tem um projeto de salvação para a vida do homem, assim como Deus tinha um projeto de tirar o povo da escravidão do Egito e levar para uma terra prometida. Deus tem um projeto estabelecido na vida do Senhor Jesus, que é tirar o homem da escravidão, libertar o homem do Egito, que é esse mundo, e levar para a eternidade, né? Para Jerusalém celestial. Esse é o primeiro aspecto aqui que eu gostaria de abordar, né? Há uma oposição muito grande com relação ao projeto de Deus de salvação. Por isso que o homem enfrenta muitas dificuldades para se libertar, né? Mas Deus dá todo o recurso para que o homem saia dessa situação, né? E nós vamos abordar ainda, né, pastor Jânio, em outros episódios, alguns detalhes, né? Lembrando que esse é um episódio introdutório sobre Moisés, um episódio introdutório sobre esse momento que Israel viveu do Egito, e a gente consegue identificar, né, pastor Jânio, até naquilo que o pastor Jânio colocou, as tipologias na vida de Moisés e outras tipologias, inclusive da obra de Deus, né, na vida do homem. O pastor Jânio colocou, né, Moisés nasceu num contexto muito parecido com o que nasceu Jesus. Moisés nasceu num contexto em que havia uma condenação de morte para as crianças. Jesus nasceu num contexto, né, até o texto de Mateus 2,16 fala aí da situação de Herodes, o contexto de um juízo, né, que estava sobre as crianças que nasceram. Jesus, Moisés, por exemplo, como o pastor Jânio bem colocou, né, colocado na arca de junco, com betume, pez. A arca foi o que preservou. Achei muito interessante a colocação do pastor Jânio com relação à família, mesmo aos filhos, né? Sim. A arca foi o que preservou Moisés. Então a mãe sabia que ali ele ia ser preservado, né? Então a obra de Deus é assim, né? A obra de Deus, essa arca ali de junco e pez e betume é como a obra de Deus na nossa vida hoje. Então ela é um tipo da obra de Deus, né? Na nossa vida. E um fato interessante, né? Moisés, ele cresceu sob os cuidados da sua família, ou seja, ele cresceu no Egito, mas ele nunca se esqueceu que ele era hebreu, né? Lucas 2,52 fala que Jesus também cresceu assim, né? Diz assim: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, Jesus, ele também cresceu neste mundo, mas ele conhecia a sua origem, ele era do Pai, ele veio fazer a vontade do Pai, né? Então nós vemos assim uma relação profética muito próxima entre Moisés, o libertador, Israel, tipo da obra, o junco ali, a proteção, né? Todo o contexto que Moisés nasceu, todo o contexto que Jesus nasceu, e nesse episódio introdutório nós conseguimos já essa clareza para que nos próximos a gente consiga, né? Desenvolver este assunto e mostrar que esses 400 anos que Israel viveu ali é tipo daquilo que a igreja também vive aqui, mas a mesma promessa que Deus tinha sobre Israel, Deus tem sobre a igreja, Deus cumpriu para Israel, Deus vai cumprir para a igreja, né? Nós estamos já com o nosso tempo avançado, né? Nós vamos encerrar, nós vamos ter que encerrar aqui, né, por causa do nosso tempo, para nós não nos estendermos mais, mas nós vamos ter muito ainda a falar sobre este assunto. Pastor Fádios, alguma consideração? Pastor Jânio, para encerrarmos? Um detalhe aqui que eu acho que é importante e foi abordado pelo pastor Jânio, é que a sentença de morte que havia era sobre os meninos, não as meninas, porque havia uma astúcia, um projeto ali, porque as filhas, se casando depois,
logicamente com egípcios, aquilo iria diluir, né? Era um objetivo, era um projeto ali para querer descaracterizar o projeto de Deus. E Paulo, aos Romanos, lá no capítulo 12, 12:2, não sejais conformados com este mundo, mas transformados pelo renovo do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, aquilo que Deus tem preparado para o homem, há uma oposição que muitas das vezes de maneira sutil se levanta, mas Deus, ele sempre intervém para livramento. Glória a Deus. A preservação da bênção. Glória a Deus. Estamos encerrando aqui então. Agradecer mais uma vez aqui a presença dos pastores, pastor Jânio, pastor Fábio. Amém. Um grande prazer. Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe. A paz do Senhor. Os irmãos também que estão nos assistindo, aqueles que estão nos acompanhando, nós nos despedimos aqui de todos com a paz do Senhor, lembrando para que você que está acompanhando também pela playlist do YouTube da Igreja Cristã Maranata, que você curta, compartilhe, comente e divulgue estes assuntos que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.